Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna e seja bem-vindo ao canal. Na última vez, no meu último vídeo, eu falei sobre elementos de dissensão entre liberais e conservadores. E hoje eu gostaria de falar do grande ponto em comum, da bandeira em comum desses dois grupos que hoje formam o governo. A bandeira em comum desses dois grupos é a descentralização. E se esse pessoal de 20, 25 anos, que não sabia absolutamente nada de política, entendesse quais são os problemas de uma estrutura centralizada e o quão bem faria para o ambiente democrático brasileiro a descentralização, eles nunca mais sairiam usando o termo fascista para disparar pedras nas pessoas de direita, nas pessoas que, sobretudo, desejam o estabelecimento de uma Constituição liberal para que a gente consiga, enfim, propiciar um ambiente de valores democráticos no Brasil. Se você está entre aquelas pessoas que acham que a direita é fascista, comece a rever as suas ideias, porque não é absolutamente nada disso. Isso é propaganda, a propaganda do adversário que perdeu, né? No ano passado, eu fiz uma breve indicação literária no meu blog relativa às eleições. Eu cheguei a dizer lá num post muito curtinho, eu disse, olha, eu acho que o livro que mais dá a nós material de reflexão para a gente pensar em qual talvez seja o candidato menos pior, ou qual talvez seja o projeto mais saudável para o Brasil nesse momento, um livro que ajuda a gente a pensar é uma obra do Tocqueville, pensador francês do século XIX, chamada O Antigo Regime e a Revolução. E sobre o que é essa obra? Sobre o que fala Tocqueville nessa obra? Ora, ele fala justamente de todos os estragos promovidos pela uma estrutura de poder central na França do Antigo Regime. E ele diz, a revolução acontece na França. A revolução não tem nada a ver com o pensamento liberal, né? O pensamento liberal ele é contra o abuso de poder. Como é que você vai associar a França aos pensadores liberais? Não dá, não tem absolutamente nada a ver. Os pensadores liberais queriam limitar o poder do rei absolutista. A revolução mandou todo mundo para guilhotina, sem nenhum critério. A coisa saiu do controle, né? Não é à toa que é chamado de terror. E o Tocqueville ele diz, bom, o que moveu a Revolução Francesa foi um ódio popular, né? Foi um ódio das pessoas que estavam sustentando um Estado ultracentralizado sem ter absolutamente nenhum retorno e sem ter absolutamente nenhuma participação no processo político, no processo decisório. Então esse livro é absolutamente interessante para explicar para nós mesmos o ódio que nós sentimos no Brasil de hoje, porque esse livro ele permite que a gente perceba por que a gente tem tanta raiva do governo. Esse livro permite que a gente reflita o que nos trouxe a um momento em que vigora o antagonismo, né? Desde a época da campanha, você tem fofoca, briga e panfletagem para todo lado. As pessoas não se entendem, porque as pessoas ficam na propaganda e contra a propaganda. Mas esse ambiente de ódio, esse ambiente de onde os valores democráticos ficam em segundo plano e os sentimentos ficam em primeiro plano, eu entendo que ele é consequência de décadas, de um século de estrutura centralizada, onde o poder foi sempre, todas as leis, todas as políticas públicas foram impostas de cima para baixo, e esse sentimento ele é fruto da nossa percepção de que não somos nós que estamos construindo esse país, a gente não tem nada a ver com isso e a gente ainda sustenta essa desgraça toda, né? O que é esse movimento da direita hoje? O movimento conservador e o movimento dos liberais hoje? É justamente quebrar essa estrutura central, essa estrutura de poder central que tem como pior consequência o abuso de poder por parte do Estado contra a população, que no caso do Brasil sustenta esse Estado. Então veja o paradoxo, né? Eu entendo que esse paradoxo está na origem do ódio. E no caso das pessoas ligadas à esquerda, que saem xingando todo mundo de fascista, o que move elas a esse sentimento é uma incompreensão total do lado que a esquerda brasileira infelizmente escolheu. E qual é o lado que a esquerda brasileira escolheu? O lado de manter a estrutura hipercentralizadora
e que incha o Estado, diminuindo cada vez mais a liberdade da população, a liberdade dos indivíduos e a possibilidade de nós mesmos em instâncias regionais decidirmos o uso do orçamento, decidirmos a lei a que nós vamos nos submeter, né? Veja, a gente não tem isso no Brasil, é tudo de cima para baixo, né? Então, esse movimento de direita hoje, na verdade, ele é um movimento muito semelhante àquele do pensamento liberal que se opôs ao absolutismo. O que a gente tem no Brasil é um absolutismo há muito tempo. A gente tem uma série de governos tirânicos e a esquerda brasileira, pelo menos nesses últimos 20 anos, ela fez parte dessa estrutura herdada lá da pior ditadura que a gente teve no Brasil, que foi a ditadura de Getúlio Vargas. Essa ditadura que a gente teve em 68, claro, nenhuma ditadura é justificável, Deus me livre, mas ela é muito, em termos de feitos, ela é muito banal perto da ditadura de Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas, quando ele assume o poder, ele centraliza, né? No Brasil, eu não sei se vocês... Isso a gente, na aula de história, isso é muito mal dado, né? Mas verifiquem lá. Vão procurar livros de história um pouquinho melhores, um pouquinho mais sofisticados. O Brasil, quando os republicanos lá proclamam a república, como já havia uma tendência para se descentralizar o poder, né? Eles criam uma constituição onde os estados têm poder de resolver as leis, né? E o estado central seria limitado, certo? Mas o que acontece? Como no Brasil quem sempre mandou foram as oligarquias, a certa altura, uma das oligarquias elege Getúlio como seu grande representante e o Getúlio Vargas, ele tira esse poder que antigamente os estados tinham e concentra tudo no poder central. Ou seja, leis, uso do orçamento e arrecadação, tudo, absolutamente tudo isso fica no poder central, um poder centralizado do presidente, né, de um congresso, e tudo isso é decidido de cima para baixo. Essa estrutura, para alguém com a mentalidade liberal, é um negócio completamente absurdo, e ela foi mantida no Brasil. Por que ela foi mantida? Porque ela foi muito interessante para que as oligarquias permanecessem no poder, né? E nós, meros mortais, a gente tem se ferrado há décadas. E veja, quando a esquerda chega no poder, o que ela faz? Ela parte para a descentralização, ela desincha o Estado, ela limita o poder do governo para evitar abuso de poder? Não, ela não faz isso. Ela vai lá e incha a máquina. E aí a classe média acorda, se toca e fala: meu Deus do céu, olha o que a gente está fazendo conosco mesmo. A gente está se sabotando, porque a gente está sustentando um Estado que é contra nós, que nos usa, né? Então esse é o movimento da direita hoje. Veja, é um movimento para limitar o poder. Não tem absolutamente nada a ver, não tem nada de fascista nesse movimento. Então, se você é um daqueles jovens de 25 anos que, porque acha bonito votar no PSOL, porque ele se diz democrático, sai xingando os outros de fascista, reveja suas ideias, né? Fascista era o Getúlio Vargas. E quem quer manter o tipo de Estado centralizador e Estado-providência que se mete, que interfere em absolutamente todas as instâncias da vida dos indivíduos, quem quer manter esse Estado no Brasil é a esquerda, né? É uma pena que seja assim. É uma pena que seja assim, mas é compreensível porque numa cultura socialista, numa mentalidade socialista, a imposição, o nivelamento, né, a imposição da igualdade é um valor prioritário, sendo que para o pensamento liberal, a garantia das liberdades é prioritário. Agora, eu pergunto a vocês, o que será que é mais importante? Que nós tenhamos a possibilidade de ter um pouco mais de controle sobre o nosso destino ou que a igualdade seja imposta de cima para baixo para todo mundo e isso seja resolvido por uma oligarquia que detenha absolutamente todos os privilégios os quais nós financiamos, né? Eu pergunto para você, o que é fascismo?
né? Sinceramente. Porque eu vejo o movimento da direita com enorme simpatia. Tanto a vertente liberal quanto a vertente conservadora. Porque é um movimento em prol da descentralização, de devolver aos indivíduos o poder sobre si mesmos, né? Então, é um movimento de libertação dessas oligarquias que realmente tiram um proveito de nós há tantas décadas. Então, eu fiz esse vídeo para você pensar no problema mais importante que a gente tem, na reflexão mais fundamental que a gente deveria fazer hoje, que é apoiar ou não apoiar o movimento pela descentralização, né? O que é mais importante para a gente criar um país propício ao ambiente democrático, propício à tolerância, onde esse ódio seja diluído e deixe de existir justamente porque a gente tem a impressão que a gente pode viver como a gente quer. O que será que é mais importante do que a limitação do poder do governo? Do que devolver para as instâncias regionais, prefeituras em primeiro lugar e no máximo estados, o poder de decisão sobre o orçamento e sobre as leis, sobre como a gente vai resolver os conflitos que brotam naturalmente de uma sociedade, né? O que é melhor? Que a sociedade civil se governe, que a sociedade civil assuma a responsabilidade pela sua própria vida, ou que essa tarefa seja delegada para um Estado que pode tranquilamente abusar do seu poder contra a população que o sustenta? Eu queria perguntar para você. E eu queria saber se você já fez essa pergunta, tá bom? E então, por hoje é só. Eu vou deixar aqui o link para essa indicação literária que eu faço, da obra do Tocqueville. É muito interessante a gente, às vezes, se colocar entre parênteses, parar de olhar ao nosso redor, examinar algo parecido que aconteceu em outro momento da história, em outro momento do país, para a gente conseguir pensar direito sobre o nosso ambiente, né? Então eu vou deixar aqui essa indicação literária, e eu vou continuar ainda essa história dos jovenzinhos que saem dizendo que todo mundo é fascista no meu programa de quinta-feira, tá bom? Então se você tiver curiosidade para saber como eu vou continuar essa conversa, se inscreve aí no canal e quinta-feira a gente se vê de novo, tá bom? Obrigada pela companhia e até lá!